Olá pessoal, Maciel na Veterinária e vamos para mais um vídeo do canal. Eu estou muito feliz com as novas postagens do canal e também estou muito feliz com a participação dos meus assinantes do canal. Então, aproveitando, eu vou estar respondendo duas dúvidas, as duas últimas dúvidas que eu achei no canal, porque eu achei que são fáceis de responder, bem simples. E no mesmo vídeo eu vou conseguir responder as duas. A primeira delas é como deixar o construct em inglês. Eu confesso que comecei a usar em português e não consegui me adaptar. Então eu trabalho bastante tempo com programação e códigos de programação em português não me parece muito legal. Então, respondendo a primeira dúvida, nós podemos ver aqui em menu, settings, e aqui em cima tem a língua. Ele veio em português porque identificou que eu estou no Brasil. E daí você só precisa vir aqui, escolher inglês dos Estados Unidos e fechar. Ao fazer isso, ele vai pedir para reiniciar o browser e todos os comandos vão estar em inglês, como no Construct 2. Aí para mim ficou mais legal, porque eu sou acostumado com inglês. Tá? Então essa é a primeira dúvida, já está respondida. E o objetivo principal desse vídeo é criarmos um cenário Infinity Runner para o Construct 2 e também para o Construct 3, um cenário bem simples, apenas com um background e um tile único contínuo. Tá? Então essa é a dúvida que nós temos colocado aqui no canal. Eu vou ler a pergunta e daí também já vamos para o vídeo fazer a gravação, porque não é algo demorado, ok? No meu caso, se o chão ele não tem partes quebradas, ele é infinito, inteiro, e ele não destrói o tile quando sai do cenário. Então, pelo que eu entendi, o chão ele vai crescendo infinitamente. E daí chega um momento, com 11 minutos de pontuação, que o aplicativo começa a travar. Isso é pelo seguinte: você está com um único objeto que o tamanho dele vai crescendo infinitamente e chega um momento que a memória do aparelho ele não suporta. E daí o aplicativo começa a travar. Então vamos fazer... Deixa eu criar aqui um cenário, deixa eu ver, Endless. Vou dar o nome desse cenário de Endless Runner. Desse mesmo tamanho que eu estava trabalhando, 854 por 480. E vamos fazer aqui, ó. Nós temos aqui no tamanho do projeto o tamanho da view, que é o tamanho da tela. Vou deixar no tamanho do layout. Então eu tenho um layout de 854 por 480. E eu vou inserir dois tiles. O primeiro tile é background. O primeiro tile vai ser o nosso plano de fundo. Então, o nosso plano de fundo, eu vou colocar ele também com o tamanho do layout. Que o nosso tamanho do layout aqui, nós estamos com 854 por 480. Então, vem aqui no tamanho dele. Deixei do mesmo tamanho do layout e vou colocar na posição 0. Esse é o primeiro tile que a gente faz. Ok? Vou deixar o nome dele aqui só de background. Então o meu background tem o tamanho do layout. Agora eu vou criar um tile, um novo objeto tile. E esse vai ser o meu chão. Então vamos abrir ele aqui. Ele tem uma altura de 210, esse tile. Então eu vou deixar ele no comprimento do layout com altura de 210, tá? Então vamos lá. O comprimento do layout é 854. E a altura dessa imagem é 210. E também vou deixar na posição 0 de 300. Então eu tenho dois background, dois tiles de background, um sendo o meu fundo e um sendo o meu chão. Agora nós vamos programar esse Infinity. Se eu rodar agora, nós temos apenas um cenário estático. Vamos colocar movimentação nesse cenário.
Então nós vamos inserir um evento de sistema chamado EveryTick, que é a todo momento. Vou localizar ele aqui, a todo momento. Então a todo momento eu vou trocar a posição da imagem com offset. Então eu vou mudar o X offset, sendo o próprio X offset, image offset. Deixa eu localizar ele aqui, image offset, aqui o image offset X, ponto image offset, aí, image offset X menos 1. Isso daqui vai criar uma movimentação infinita com uma velocidade suave, que é o que está acontecendo ali no nosso background. Ele está se movimentando bem devagar. E eu vou fazer a mesma coisa agora com o nosso tiled, que é trocar o X offset, sendo dele mesmo o X offset, image offset X. Deixa eu achar aqui, image offset X. Já para o chão ele precisa movimentar mais rápido, então eu vou colocar o valor 5. 5, eu fiz alguns testes, é a velocidade que fica compatível com um personagem de plataforma andando a 300 de velocidade. Então vamos executar. Esse aqui é um cenário simples para Infinity Runner sem novos tiles ou tiles em posições diferentes, sem estar criando tiles. O nosso fundo está numa movimentação leve e o nosso chão numa movimentação rápida para um objeto, personagem, né? Um sprite personagem, platform com velocidade de 300. Ok? Então veja como foi simples. Foram dois objetos, os dois objetos no mesmo tamanho da tela, que é 854, o mesmo tamanho do layout, e apenas duas linhas de comando. Agora eu vou fazer isso no Construct 2, porque fica diferente. Então esse seria um cenário mais simples possível para um Infinity Runner. Vamos para o Construct 2. Então vamos fazer como ficaria no Construct 2. Deixa eu maximizar aqui. Vamos criar um arquivo vazio. Eu vou usar esse mesmo tamanho do projeto aqui de 854 por 480. Vou copiar, colar no layout. E vou inserir dois objetos tiles. O primeiro tile é o background. E eu tenho uma imagem já preparada de fundo infinito, que ela tem uma largura de 427 por 480. Esse 427 aqui é a metade do tamanho do layout, que é 854. Então, quando eu fechar aqui, ó, e esticar ele para 854, vamos ajustar o tamanho desse tile aqui, ó. 854 por 480. Eu tenho duas vezes aquela imagem aqui. E se eu esticar, eu tenho mais vezes ela em formato infinito. Por que eu preciso dessa forma? Porque no Construct 2, o código que eu vou usar, que eu vou fazer, é ter uma imagem com o dobro do tamanho do layout. Então, na verdade, aqui eu vou ter 1708. Vamos colocar na posição 00. Então, o meu tile, diferente do Construct 3, lá ele podia ser só o tamanho da tela. No Construct 2 eu preciso do dobro do tamanho da tela. Vamos inserir agora o tile para o chão. Vai ser o nosso segundo tile, o tile 2. Aqui. Está abrindo. A altura dele é 210. Então vou colocar aqui 210. E também vou deixar o tamanho de 1708, que é o dobro do tamanho da tela. Vamos colocar aqui na posição 0 de 300. Está do mesmo jeito que estava lá no Construct 3, com o detalhe de que aqui é o dobro da tela e lá era do tamanho exato da tela. Vamos para o código agora e fazer isso aqui funcionar. Ao executar isso daqui,
eu tenho o mesmo resultado inicial de lá, que é as duas imagens estáticas. Vamos mudar isso daqui, fazendo o código. Eu esqueci de um detalhe. Aqui nós vamos fazer a movimentação usando o comportamento de bullet. Então vamos adicionar esse comportamento nos dois objetos. Então vamos selecionar o bullet. A velocidade do bullet do nosso layout de background, o fundo do background, vai ser 40. E a velocidade do bullet, deixa eu adicionar aqui, do chão, o bullet do chão eu vou deixar em 300, que é para uma movimentação de personagem de plataforma andando a 300 de velocidade. E para os dois casos, eu não posso usar a configuração de bullet com o ângulo do objeto. Eu tenho que setar manualmente o ângulo do objeto, que é o que nós vamos fazer em script. Então eu tenho aqui em set ângulo do behavior bullet e marcar para não. Agora vamos codificar. Ao iniciar o layout, então start of layout, eu vou setar o ângulo do tiled background, é o ângulo de movimentação do comportamento bullet. Eu vou setar para 180. Então, o ângulo de movimentação do bullet para o fundo está a 180 graus. E a mesma coisa do tiled, que é o ângulo de movimentação do bullet 180 graus. Praticamente está configurado. Eu tenho os dois objetos tiled, os dois estão com comportamento de bullet, o fundo com velocidade de 40, o chão com velocidade de 300, já setei manualmente aqui o ângulo deles, agora só preciso fazer com que quando eles cheguem no final, quando eles cheguem na metade da imagem, eles voltem para a posição 0. Vamos fazer primeiro do nosso tiled. Então eu vou comparar a posição X, compare X, se ela é menor do que o tamanho da imagem, né? O tamanho de width, dividido por 2, com o valor negativo. Parece complexo, mas não é, gente. Se nós pegarmos aqui na tela, dá para explicar melhor. Ó. Eu vou comparar o X e ele vai chegar até aqui, nesse pontinho aqui. Ó. Se ele chegar nesse ponto, quer dizer que a posição X dele, aqui, ó, tá a metade do tamanho dele, que é 1708, a metade do tamanho dele é 854. Só que com valor negativo, porque de lá do início até aqui, o X fica negativo. Então, nesse momento, eu vou voltar ele para a posição 0. Então, aqui nesse momento, eu pego o tiled background e seto o X para a posição 0. E isso fica imperceptível em termos de execução. Quando eu executar aqui, ó, o tiled está se movimentando. Então, ó, quando acabar, se eu não fizer o código, quando acabar ele continua se movimentando. Mas nesse caso aqui do fundo, quando ele chegar na metade do layout com a posição negativa, ele volta para o 0 e fica transparente essa movimentação. Vamos fazer o mesmo cálculo para o tiled do chão, que é o compare X. É menor do que o self, tamanho dele, dividido por 2 com um valor negativo. E nesse aspecto nós também trocamos, setamos o valor de X para 0. Daí o chão também continua sendo infinito.
esse é o código que nós precisamos. Só vou ajustar aqui que eu acabei movimentando 0,0 para o background. Então o que vai acontecer? O nosso chão ele também vai ir até a metade e quando ele chegar aqui na metade ele volta para zero. Com isso o chão não continua ficando grande infinitamente. Eu só preciso desse tamanho de imagem para que ele aconteça. Agora vamos executar. Tanto o nosso background de fundo quanto o nosso ground de chão estão infinitos, fazendo com que a imagem volte para zero quando chegar na metade dela. Tá? Isso aqui é praticamente o código que nós temos no Construct 3. Deixa eu ver se eu abro o Construct 3 aqui. Aqui. Código. Então, esse de cima é o código do Construct 2, esse de baixo é o código do Construct 3. Por não ter essa troca de imagem com offset no Construct 2, nós precisamos trabalhar com o bullet daquela forma. Ok? Então, o resultado dos dois são iguais, porém a forma de programar aqui, a lógica, ela é um pouco diferente. Beleza? Então, espero ter respondido a pergunta do nosso espectador. E dessa forma ficou um cenário simples de Infinity Runner com um chão que ele nunca acaba. Valeu? Seria isso. Um abraço e até a próxima.